Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu trago mais uma sugestão de suplá. Este ficou bem bonito, super fácil de fazer e as cores também deram mais um charme a essa peça. Ele ficou com 35 centímetros de diâmetro, ou seja, uma peça circular, onde em qualquer direção que você for medir tem exatos 35 centímetros, ok? A lista de materiais, a quantidade de fios que eu utilizei de cada cor, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem de mais esse modelo que eu trago aqui para vocês, ok? Eu estou utilizando a linha Candicolor, na cor verde, rosa, barroco natural e o fio Encanto. A linha Encanto é essa aqui, ela é 100% viscose e tem várias cores. Em virtude do momento que estamos passando, eu não consegui encontrar as cores que eu gostaria de estar trabalhando. Inclusive tem a cor ouro, que fica lindo, lindo, lindo nos trabalhos. Essa é a cor alumínio. Esse novelinho tem 100 gramas ou 128 metros. E a gente utiliza apenas 18 gramas para a confecção dessa peça, que são 4 carreiras que eu utilizei esse fio, ok? Se você tem disponibilidade de outras cores, vocês podem estar brincando aí com a combinação, assim como eu fiz na minha. Estou utilizando agulha 3,5 milímetros e tesoura para os arremates. Vamos lá, então? A gente vai iniciar aqui com barroco natural, trabalhando o miolinho, e vamos fazer um círculo mágico. Círculo mágico feito dessa forma. Você vai segurar o fio aqui, que está a ponta, vai passar por 3 dedos e vai sair aqui em cima, ó, cruzando, ó, formando um X. Com a ajuda do dedo indicador, segure o fio. Vem aqui na primeira laçada, puxe a segunda, dando uma torcida, ó, no fio. Busque novamente lá aquela segunda laçada, formando um ponto baixo, e aqui está formado o meu anel mágico. O ideal é que a gente distorça aqui essa ponta de fio, para que depois, quando a gente for puxar e fechar o anel, não fique preso, não dê nozinhos. Como eu já tenho um pontinho baixo, subo mais 2, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Dentro do meu anel mágico, vou trabalhar mais 15 pontos altos, que a contar ali daquelas 3 correntes iniciais, iremos ficar com um total de 16 pontos altos. Vou fazer os meus e já volto. Feito então nossos 16 pontos iniciais, vamos puxar aqui essa ponta do fio, fechando o nosso anel mágico e formando um miolinho ou a carreira inicial. Venho aqui na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Já posso cortar o meu fio e assim será. Faremos uma carreira de cada cor. Aqui eu puxo a laçada, venho aqui pro próximo ponto alto e puxo essa laçadinha para trás. Ficando assim o nosso trabalho. A cada carreira trabalhada, nós vamos cortar o fio e já vamos arrematá-los para que no final do nosso trabalho ele já esteja devidamente pronto. Então, a gente vai arrematando nossos fios, assim fica mais prático. Ali eu já corto, que eu fecho bem, divido o fio em 2 partes. Uma das partes a gente puxa por uma laçadinha ao lado. E dá 3 nozinhos. Bem firmes, para que não desmanche o nosso trabalho. Aqui a gente corta o excesso de fio. Com exceção do fio Encanto, tá, gente? O fio Encanto a gente precisa passar um pinguinho de cola, pois ele é viscose, então ele escorrega. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, tá? Então, aqui tá a minha primeira carreira.
E agora eu vou trabalhar a segunda carreira no Candy Color verde. Essa é a cor 2204, 2204. Muito pouco fio a gente utiliza na confecção desse suplá. A cor que a gente vai mais utilizar aqui é o verde, que ficou a cor predominante no meu suplá. Aqui nós vamos iniciar já com um ponto alto. Então, eu vou segurar aqui a laçada na agulha e mais essa laçadinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho o meu fio preso na agulha, dou uma laçada e seguro, ok? Venho em qualquer ponto alto de base, puxo uma laçada, puxei, busco uma laçadinha lá do fio e passo sobre 2. E deixo na agulha. Vou deixar esses 2 pontinhos na agulha. Laço no mesmo intervalo, vou fazer a mesma forma. Puxei a laçada, passo sobre 2, deixando na agulha. Agora sim, puxo uma laçada, finalizando os 2 pontos altos juntos. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Faço uma corrente de intervalo, laço o fio, vou para o próximo ponto alto. Puxo uma laçada e passo sobre 2. Ó, fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Laço novamente. Passo sobre 2, fiquei com 3 laçadas e agora eu finalizo os 2 pontos altos juntos. Novamente, uma correntinha sempre de intervalo. Faço um ponto alto sem finalizar e o segundo ponto alto sem finalizar. Finalizo eles, ok? Então, nós vamos trabalhar um total de 16 grupinhos, aliás, de 2 pontos altos fechados juntos com uma corrente de intervalo. Em cada ponto de base, vamos fazer, então, 2 pontos altos fechados juntos, até o final da carreira, ficando com um total de 16. Ao final da carreira, finalize com ponto baixíssimo e cortamos o fio. Eu vou voltar aqui para finalizar a carreira, que eu quero mostrar uma dica para vocês, tá? Então, vou fazer aqui os meus e já volto. Então, voltei aqui para mostrar a finalização da carreira com vocês, porque por várias carreiras a gente vai trabalhar esses grupinhos de pontos altos fechados juntos, tá? Então, aqui eu já fiz a correntinha de intervalo e como a gente finaliza para ficar perfeito o nosso ponto. Aqui eu tenho o meu primeiro grupinho, ok? Abaixo aqui, de onde seria, ó, o topo do ponto alto, aquelas 2 laçadinhas aqui em cima, eu tenho aqui abaixo essas 2 laçadas do ponto alto. Então, eu pego essas 2 laçadas, saio lá no avesso, puxo meu fio, e aí sim eu finalizo, ó, com ponto baixíssimo. Olha, daí fica perfeitinho o meu ponto. Posso cortar. Dou uma laçadinha aqui só para firmar. E depois a gente faz nossos arremates, ok? Então, depois eu faço isso. Aqui tá finalizada mais uma carreira. Agora, a gente vai trabalhar com a linha Encanto. Que é aquele fio 100% viscose, olha. Olha o brilho dele. Então, ele é um pouquinho escorregadio. Então, o arremate dele é diferente. O fio não se desmancha. Então, olha só como ele escorrega, ó. Então, a gente precisa colocar um pinguinho de cola no arremate desse fio, ok? Como vamos trabalhar agora? Em qualquer intervalo de uma correntinha entre os pontos, nós vamos iniciar já com um ponto alto, tá? Então, eu tenho aqui a laçada inicial presa na agulha, puxei a laçada, seguro. Venho aqui no intervalo de uma corrente, puxei uma laçadinha e fiz um ponto alto sem finalizar aqui ainda. Certo? Então, agora a gente finaliza esse ponto. Faço 2 correntes, 2 correntinhas, vou pro próximo intervalo. Um ponto alto. Laço, vou pro próximo. Próximo intervalo de uma corrente. Finalizei.
gente vai finalizar 2 pontos juntos. Deixa eu iniciar aqui novamente. Esse fiozinho aqui é mais chatinho pra gente visualizar. Laçada na agulha, que a gente já vai iniciar com ponto alto. Não finalizo. Vou fazendo de uma forma diferente para ficar mais fácil. Laço, vou pro próximo intervalo. Puxei a laçada, fiquei com 3 laçadinhas na agulha ali, consegue ver? Agora sim finalizo, ok? Ó, um em cada intervalo. 2 correntes, eu vou vir no mesmo intervalo aqui que eu fiz o último ponto. Puxei a laçada, não vou finalizar. Laço, vou pro próximo intervalo de uma corrente. Não finalizo. Agora sim, finalizo os 2 pontos juntos. Fica esses V's invertidos, ou um V de cabeça para baixo. 2 correntes, laço no mesmo intervalo. Um ponto sem fechar. Laço, vou para o próximo intervalo de uma corrente. Não finalizo. E agora eu finalizo os 2 pontos altos juntos. 2 correntes. No mesmo intervalo do segundo ponto alto, eu faço um, sem finalizar. Vou para o próximo. E agora sim eu finalizo os 2 pontos juntos. Olha, ficam os Vzinhos de cabeça para baixo, separados por 2 correntes. 2 correntes, laço no mesmo intervalo. Um ponto sem fechar, vou para o próximo. Um ponto sem fechar, e agora finalizo junto. 2 correntes, no mesmo intervalo. Um ponto sem finalizar, vou para o próximo intervalo. Um ponto sem finalizar. Agora, a gente fecha os 2 juntos. Mais uma vez, 2 correntes, no mesmo intervalo. Um ponto sem finalizar, vou para o próximo. Um ponto sem finalizar e fecho os 2 pontos altos juntos. Vamos trabalhar dessa forma até o final e eu já volto aqui para finalizar a carreira junto com vocês. Voltei para finalizar a carreira com vocês. Até aqui eu tenho um total de 15 V's de cabeça para baixo. Agora a gente vai trabalhar o último. Então, 2 correntes, no mesmo intervalinho, um ponto alto sem fechar. E aqui no mesmo intervalo do primeiro que eu fiz, um ponto alto sem fechar. Finalizo tudo junto. Aqui está meu 16º V. Faço 2 correntes e finalizo da mesma forma que eu mostrei ali na carreira abaixo, ó. Pegando essas 2 laçadinhas dos meus pontos altos, puxo a laçada, finalizando com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Puxo uma laçadinha. Olha, por mais que a gente puxe, ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar ali, ó. Ó, ele não vai, ó, tá? Então, aqui depois, eu vou trabalhar uns pontinhos, a próxima carreira por cima já, e depois eu passo cola para que ele não escape do meu trabalho. Agora, na próxima carreira, a gente vai repetir a cor verde. Laçada na agulha. Laçada, sempre vamos iniciar já com ponto alto. Eu já vou começar aqui, ó, para segurar essas 2 pontas de fio, para que não fuja o meu trabalho. A gente vai trabalhar aqui nos intervalos de 2 correntes. Puxei a laçada, um ponto alto sem finalizar. Lacei na agulha, 2 pontos sem finalizar, laço e 3. Total de 3 pontos altos sem finalizar, fechamos juntos, ok? Vou fazer 3 correntes, laço, ó, sempre buscando esses fios junto. Vou pro próximo intervalo de 2 correntes. 1, 2, 3 pontos altos,
sem finalizar, a gente fica com 4 laçadinhas na agulha, agora sim, finalizo tudo junto. 3 correntes. Vou pro próximo intervalo de 2 correntinhas. 1, 2. Aqui eu vou deixar aquelas pontinhas, porque depois eu vou passar cola. Finalizo os 3 pontos altos juntos. Depois a gente passa a cola aqui, ó, para que não corra o risco de escapar o meu fio. 3 correntes, laço. 1, 2, 3 pontos finalizados juntos. Estamos trabalhando naquele intervalo de 2 correntes de base, com 3 correntes de intervalo. Novamente, 1, 2, 3 pontos sem fechar. Agora, finalizo tudo junto. Vamos trabalhar assim até o final, ficando com um total de 16 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, com 3 correntes de intervalo. Finalize pegando aqui nessas 3 laçadas, são 3 pontos altos, então são 3 laçadinhas, puxa o fio lá do avesso e finaliza com um ponto baixíssimo. Corte o seu fio, que eu já volto para a gente trabalhar a próxima carreira, que será novamente aqui no fio em canto. Finalizar a carreira, já com os fios arrematados, novamente com fio e canto, já vou iniciar com ponto alto. Em cada intervalo de 3 correntinhas, vamos trabalhar, ó, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. 5 pontos altos em cada intervalo de 3 correntes, sem nenhum intervalo entre cada ponto. 2, 3, 4, 5. Vou pro próximo intervalo de 3 correntes e vou repetir. 5 pontos altos. Faremos, então, 5 pontos altos em cada intervalo de 3 correntes até o final, ponto baixíssimo no início e corte o fio. Na minha próxima carreira, será a única que eu vou trabalhar com o Canticolor, da linha Barroco, da Círculo, na cor 3526. Este é um rosa bebê. Passada na agulha. Aqui as 2 pontinhas, ó, eu dei um nozinho, ó, ficou bem firme. Daí eu vou trabalhar os pontos, já vou escondendo ele, depois a ponta eu passo colinha, tá? Então, aqui eu já vou iniciar com ponto alto. Bem, qualquer intervalinho. Um ponto alto sem finalizar, laço, 2 pontos altos sem finalizar. Fechei. Uma corrente, vou pular um ponto alto. No próximo, vou repetir. 2 pontos altos fechados juntos. Uma corrente, pulo um intervalo. 2 pontos altos fechados juntos. Uma corrente, pulo um ponto e no próximo da mesma forma. Então, a gente vai trabalhar essa sequência até o final. 2 pontos altos fechados juntos, num ponto de base, pula uma correntinha de intervalo. Uma corrente, pulei um ponto, vou no próximo. 2 pontos altos fechados juntos. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo. Vamos fazer essa repetição até o final. Finalize, arremate o fio e eu já volto trabalhando a próxima carreira no verde. Finalizamos essa carreira, ficamos com um total de 40 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Vamos repetir a mesma quantidade, agora no fio verde, só que com 2 correntes de intervalo, tá? Aqui a gente tem intervalos de uma correntinha. Primeiro ponto alto sem fechar,
segundo, finalizei. Agora, eu faço 2 correntes, vou para o próximo intervalo de uma corrente e trabalho 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes, vou para o intervalo de uma correntinha de base. 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes e vamos repetir até o final, ficando com o mesmo total de 20 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos, com 2 correntes de intervalo. Finalize a carreira e eu já volto para trabalhar a próxima. Finalizada essa carreira, vamos ao fio encanto novamente, trabalhar aqueles V's invertidos. Laçadinha na agulha já para iniciar com ponto alto, vem em qualquer intervalo de 2 correntes. Um ponto alto sem finalizar. Laço, vou para o próximo intervalo. Um ponto alto sem finalizar, fecho os 2 pontos altos juntos. Um Vzinho invertido. Trabalho 3 correntes, laço no mesmo intervalo, um ponto alto sem finalizar, laço, vou para o próximo. Ponto alto sem finalizar, fechei. 3 correntes, no mesmo intervalo, um ponto alto sem finalizar, vou para o próximo, um ponto alto sem finalizar, fechei. Então, aqui a gente já tem 3 grupinhos de V invertidos separados por 3 correntes. 3 correntes, no mesmo intervalo, um ponto alto, vou para o próximo. Outro ponto alto. Agora, fecho os 2 juntos. 3 correntes, no mesmo intervalo. Um ponto alto, lembrando que a gente só fecha quando tiver os 2 pontos altos na agulha. Finaliza. Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Finalize, arremate o fio e eu já volto para a próxima carreira. Finalizada a nossa carreirinha de V's invertidos, vamos para uma carreira de pontos altos normais com barroco natural. Laçada na agulha, já vou iniciar com ponto alto. Um ponto alto, lacei, 2 pontos altos e 3 pontos altos. 3 pontos altos normais, tá, gente? Fechados um a um. Uma corrente, vou para o próximo intervalo de 3 correntes de base e vou repetir 3 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo intervalo de 3 correntes de base e trabalho 3 pontos altos. Vamos trabalhar 3 pontos altos em cada intervalinho, com uma correntinha de espaço. Finaliza a carreira e corte o fio e eu já volto para a gente começar outra carreira no verde. Finalizada a carreira de pontos altos, agora vamos dar início no verde. Gente, as próximas 4 carreiras será no verde, então não arremate o fio a cada finalização, ok? Lacei, agora a gente vai trabalhar aqueles V's invertidos. Laçadinha na agulha para iniciar já com ponto alto, vamos trabalhar nesses intervalos de uma corrente. Então, um ponto alto, sem finalizar, lacei, vou para o próximo intervalo de uma corrente. Um ponto alto, sem finalizar, fecho os 2 juntos. Trabalho 3 correntes, laço no mesmo intervalo, um ponto alto, vou para o próximo, um ponto alto. Lembrando que eu estou falando um ponto alto, mas nos V's a gente não finaliza. Agora sim, eu fecho os 2 pontos altos juntos. 3 correntes, no mesmo intervalo do último ponto, um ponto alto sem fechar, vou para o próximo intervalo, um ponto alto sem fechar, fechei os 2 juntos. 3 correntes, no mesmo intervalo, um ponto alto sem finalizar, vou para o próximo, um ponto alto sem finalizar. Fechei. Vamos trabalhar até o final e eu já retorno para finalizar a carreira junto com vocês, tá? Não arremate o fio, já volto.
Vou finalizar a carreira aqui com vocês. Ó. Ponto alto sem fechar, vou lá no último intervalo, um ponto alto sem fechar. Finalizei. 3 correntes e fecho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui do primeiro V. Saio lá atrás, finalizei com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com o ponto baixo aqui pro primeiro intervalinho de 3 correntes. E já subo mais 2, formando um ponto alto. Laço, no mesmo intervalo, vou trabalhar mais 3, ficando com um total de 4 pontos altos. Feito 4 pontos altos, uma corrente, vou para o próximo intervalinho de 3 correntes. E trabalho 4 pontos altos. 2, 3, 4. Uma corrente, vou para o próximo. Próximo Vzinho. 4 pontos altos. Em cada intervalo de 3 correntes de base, iremos trabalhar um total de 4 pontos altos, com uma corrente de intervalo entre eles. Já volto para finalizar a carreira, lembrando, não arremate o fio. Finalizada mais essa carreira, lembrando que a gente está com 40 bloquinhos de 4 pontos altos. Fiz a corrente, finalizo com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Aqui eu posso dar uma torcidinha na agulha, entrar nesse espaço, buscar uma laçada e fazer um ponto baixo. Trabalho 4 correntes, vou para o próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, vou para o próximo intervalinho de uma corrente de base, um ponto baixo. 4 correntes, vou para o próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhar um total de 40 argolinhas de 4 correntes e já volto para finalizar a carreira e trabalhar a última carreira aqui ainda no fio verde. Então, não arremate seu fio. Feito, então, nossas 40 argolas. Ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Entro aqui na próxima argola com um ponto baixo e 2 correntes, já tenho o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 4, ficando com um total de 5 pontos altos. Vou para a próxima argola sem nenhum intervalinho, direto, faço 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Lacei, vou para a próxima argola, 5 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar todos os 40 intervalos de 4 correntes, né? As argolinhas, com 5 pontos altos em cada uma, sem nenhum intervalo, 5 pontos altos direto e toda a volta. Chegou no final, ponto baixíssimo, finalizando a carreira, e agora sim a gente pode arrematar o seu fio, e eu já volto para a gente trabalhar um acabamento, finalizando o nosso suplá. Prontinho, meus amores, terminado então mais essa carreira, agora vamos à finalização. Com fio e canto, nós vamos em qualquer intervalinho de 5 pontos altos, e aqui a gente já inicia com um ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo para cada um dos 5 pontos altos de base, com um detalhe. A gente vai pegar somente a laçadinha de trás do ponto alto, deixando um detalhe no acabamento do nosso suplá. Fiz aqui os 5 pontos baixos sobre os 5 pontos altos, pegando só a laçadinha de trás. Agora, eu vou vir aqui embaixo, ó, nesse ponto baixo, entre cada grupinho de 5 pontos altos, passo a agulha, puxo a laçada e subo ela mais ou menos até a altura ali dos meus pontos, ficando um ponto baixo alongado. Vou para o próximo grupinho e vou repetir os 5 pontos baixos.
um ponto baixo para cada ponto alto de base. Deixei uma pontinha ali do meu fio encanto para passar cola, para ele não escapar do trabalho. Ó, fiz os 5 pontos baixos, vou novamente lá embaixo, naquele pontinho baixo, puxo a laçada até aqui em cima, ficando um pontinho baixo alongado. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Essa repetição faremos por toda a volta, depois é só finalizar com um ponto baixíssimo lá no primeiro pontinho baixo. Olha como está ficando aqui o nosso acabamento. Certo, amores? Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de trabalho. Façam aí para vocês terem como amostra para os seus clientes. Combine aí as cores que vocês gostam ou que vocês tenham disponíveis. E me conte aí abaixo nos comentários o que você achou desse trabalho. Eu vou finalizar o meu aqui depois. Olha como fica lindo esse acabamento. E aí, ele vai ficar como esse aqui que eu mostrei no início do vídeo para vocês. Certo, meus amores? Fica bem assentadinho, ó, não embabada, bem certinho. Outra dica para vocês, tá? Vocês não podem passar essa peça, não pode passar a ferro, porque esse fio encanto, ele é de viscose, então vamos evitar acidentes, ele pode estragar o trabalho caso vocês passem. Como eu utilizei fio 6, ó, os pontos ficaram bem acertadinhos, então a gente não precisa passar, tá bom? Caso vocês utilizem outro trabalho, aí que precisa engomar ou passar, aí não usa o fio encanto, tá? Daí vocês usam outro fio que possa estar utilizando o ferro, ou, no caso, porque ele é quente, pode danificar o nosso trabalho, tá certo? Amores, obrigada pela companhia de vocês, eu vou finalizar aqui o meu suplá, e a gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, grande beijo no coração de todos. Até mais!